Vamos falar de nutrição, a gente sempre fala aqui de boa alimentação. E se você tem uma rotina saudável, combinada com consumo consciente, sua expectativa de vida vai ser ainda maior e melhor. Quais são os hábitos de alimentação saudáveis para quem está na melhor idade, na terceira idade, já passou dos 50 anos? Quem ensina é a NutriChef, especialista em padrões gastronômicos, Estela Hermann. Tudo bem, Estela? Como vai? Bem-vinda ao nosso... Não Isso, tem. depois eu vou te contar no meu canal no YouTube, Maria Cândida, youtube.com/Maria Cândida. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tem tanta coisa aqui que eu nem sei por onde começar. Bom, primeiro de tudo, acho que a gente pode começar pela água. Então, aqui eu trouxe a água, porque a hidratação deve ser constante. Então, não deve o idoso, a pessoa da melhor idade, até mesmo você que está assistindo o programa, que não chegou nesta fase, a hidratação é importantíssima, principalmente nesse período de verão. Então, ela deve ocorrer várias vezes ao longo do dia. Mesmo que você não tenha sede. Mesmo que você não tenha sede, intercalado às refeições. Então, essa é a indicação. Então, você deve fracionar a sua hidratação ao longo do dia, totalizando ali de 1,5 litro a 2 litros de líquido, principalmente bem melhor consumir água. Nesse calor também é indicado, por exemplo, a água de coco. Tem água de coco aqui? Tem, lógico, fresquinha para você. E a água de coco é excelente porque ela repõe energia, ela é fonte de carboidrato e ela tem minerais também. Então, ela repõe eletrólitos, então isso é muito interessante, principalmente para o idoso. Repondo tudo. Aqui eu tenho um suco, então aqui é um suco de açaí com banana, que aí é uma fonte de carboidrato, mas também é rico em ferro, rico em vitamina A. Açaí e banana. Isso, açaí, banana e água, só. Só? E aí é rico em ferro, rico em vitamina A. Além disso, ele ajuda também para quem tem anemia, então é muito indicado o açaí, além de dar energia. Então é bem bacana introduzir na alimentação também, Maria. Ferro. Uma vez ao Isso. dia, pelo menos? Não, uma vez ao dia ou a cada... uma vez, 3 2 vezes, dias, 3 vezes na semana, tá ótimo. Chazinho também, super indicado. Qualquer tipo de chá que você goste de tomar, o chá é extremamente digestivo, então é importante. Mas no período aqui do frio, tá né? nos líquidos. Isso, Então, na parte de hidratação. Líquidos, elimina o refrigerante, os sucos que não artificiais. Sucos de caixinha, nem pensar. O único suco indicado é aquele suco de uva integral, que a garrafa é escura, porque mantém as propriedades. Então, esse suco, mesmo assim, você coloca metade do copo e acrescenta água, porque ele é muito concentrado. E aí, ele tem uma quantidade um pouquinho elevada de açúcar. Então, para você que tem diabetes, tome cuidado, verifica qual é a quantidade que você pode ingerir. Então, a gente tem que ter cautela quanto ao suco de uva integral. Vamos para essa parte Parte aqui, carboidratos. Então, você deve ingerir carboidratos, principalmente aqueles carboidratos integrais. Você deve dar preferência. Por quê? Porque não é bom você estar no sobrepeso e na obesidade. Quando você consome carboidratos complexos, você tem o quê? Você tem a entrada desse alimento devagar na sua corrente sanguínea, o que não vai gerar um pico de glicemia. Então, não corre o risco do idoso virar diabético. Então, você deve consumir moderadamente. Então, vovó, Isso mesmo. O papai aí, vamos... Trocar o pão francês por um pão integral com grãos. Por exemplo, a batata doce do que a batata comum, a abóbora japonesa do que a abóbora comum. Quando consumir cenoura e beterraba, preferencialmente ralada, porque ela crua contém mais fibras do que ela cozida. Entendi. Então, algumas substituições... O macarrão também. Macarrão integral, o arroz integral. Ali tem um arroz arbóreo só para mostrar que você pode consumir arroz e feijão. Aí a gente vem para o grupo, Maria, das proteínas vegetais. Então, tem grão de bico, feijão preto, o feijão comum, a lentilha. Delícia. Então, a combinação de arroz e feijão é muito importante para a nossa saúde, desde que não seja em grande quantidade. Porque a pessoa que já está mais velha tem uma atividade menor, reduzida. Então, ela não tem um gasto energético tão grande que ela precise consumir uma grande quantidade de carboidrato e de arroz e feijão, porque é proteína vegetal então, e o carboidrato. Então, você deve consumir moderadamente também. Por exemplo, uma sopa de feijão, uma sopa de lentilha à noite é mais aconselhável do que
Porque assim, prato de arroz e feijão, que a maioria dos brasileiros come, Melhor no almoço. melhor no almoço. Sem dúvida né? nenhuma. Então Aham. você já tá com aquela barriga, né? Principalmente os homens, eles sentem Sim. o pratão de arroz e feijão. Sim. Não e é não bom. é indicado até mesmo por conta da digestão. É, Então, o que a feijão pessoa à não consegue noite. dormir. E quando você. Muitos gases, pelo amor de Deus. Não, E mulher, não E o não dá. indicado, quando você preparar o feijão, a lentilha, o grão de bico, é você deixar de molho e ir trocando pelo menos 3 a 4 vezes a água. Preferencialmente no dia anterior. Então, você sabe que você vai fazer o feijãozinho no dia seguinte, já deixa de molho, separa aqueles grãos mais feios e vai trocando a água, porque isso ajuda a diminuir a quantidade de gases. Bom, tá? aqui nós Aqui temos a gente- frutas, né? Vamos primeiro para a gordura, Maria. Tá bom. Então aqui eu tenho um azeite de oliva, o coco, que é fonte de uma gordura boa, além do abacate. Então esses alimentos você deve incluir na sua dieta. Além deles, as oleaginosas que estão ali na ponta, que tem a castanha, a amêndoa, nozes, macadâmia. Você deve incluir grãos, né? As sementinhas, ali tem semente de abóbora, semente de girassol, isso tudo traz uma gordura do bem, a gordura traz saciedade, então você não vai exagerar nas comida. refeições maiores, porque geralmente a gente coloca nas refeições intermediárias, um coco ou abacate, ou até mesmo os nuts, que a gente chama as oleaginosas, e é interessante por conta da sua pele, por conta que é antioxidante, por conta que é anti-inflamatório, e além disso, traz fibras para o nosso corpo, então ajuda também no trato digestório, o que é muito interessante, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma diminuição no nosso movimento peristáltico. Entendi. Então, a gente deve aumentar o consumo de fibras nessa fase, Né? principalmente. Então, envelhecer não é Não fácil, é mas fácil, tem saída. tudo tem uma regra. Aí eu aumento a Mas tem quantidade de saída. fibra, tenho que Ó, aumentar a ingesta aproveita, de dos água. 20 aos 30, aproveita, né? Dos 15 aos 30, aproveita. Porque Aproveita. depois dos 30, não é que mais... Não, já é mais difícil Desacelera emagrecer. um monte de já- coisa, exatamente. desacelera, é. Os hormônios já vão ficando diferentes, né, Maria? Tudo Eu já isso. tô tomando todo o suco aqui, porque essa hora começa a me dar uma fome, 11h40 da manhã. E aí a gente, depois da gordura, Do a gente pode ir para as frutas. Frutas. Então você tem aqui um grupo de frutas que tem menor índice glicêmico, que são o mirtilo, a amora, o kiwi. Eu não trouxe morango, mas o morango mas ó, também. vou te fazer uma pergunta Ah. agora de pessoa que vai à feira ao Ah. supermercado. No supermercado é caro pra caramba esses negócios de fruta vermelha. É caro, depende da estação, você consegue mais barato, mas hoje em dia você consegue comprar ela congelada. E faz o vale a mesmo pena, efeito? faz o mesmo efeito, porque ela é congelada, ela não é processada. Essas frutas vermelhas congeladas, ok. Porque você vai acrescentar num suco, esse suco com frutas vermelhas, então, quando eu você vejo tem lá baixo polpa, índice glicêmico. Posso comprar? Melhor a fruta congelada do que a polpa. Depende da marca da fábrica, até é aconselhável, né, pesquisar se Tá. essa Então, empresa é idônea. Vou pesquisar. No Brasil a gente tem que fazer isso, infelizmente, ainda. É, ainda, mas estamos no O caminho, kiwi né? tem baixo índice glicêmico, a pitaia, que é a fruta dragão, tem a pitaia branquinha, tem essa rosa, tem uma amarela também. Então é interessante você incluir na dieta alimentos ricos em vitamina C. Tem a laranja, só que a laranja já tem muito açúcar. As frutas vermelhas e o kiwi e a pitaia não tem tanto açúcar Açúcar, tá quanto bom. uma laranja. Então, eu vou fazer um suco de laranja, é melhor você fazer um suco de limão com um pedaço de mamão ou uma ameixa batida do que o de laranja. Principalmente para Limão? você, por exemplo, tem intestino preso, pega 3, 4 ameixas, deixa de molho num copo d'água, no dia seguinte você bate com um limão espremido, uma folha de couve, ou faz o gelinho verde, que a gente já deu aqui no seu verdade, programa, e assim você gelinho inicia o seu dia bem. Melhor do que você consumir a laranja. A laranja é melhor você mastigar a laranja do que tomar o suco, porque as fibras estão intactas, presentes nessa laranja. Então é muito melhor para você, para sua saúde. E é indicado o consumo de frutas ricas em vitamina C por conta do seu sistema imunológico, que fica muito mais esperto, e você tem ali também todo o poder antioxidante, que é interessante para você não envelhecer aí, tanto. Não é que você não Vamos vai combater envelhecer, os mas com radicais saúde. livres. Exatamente. Bom, vamos falar das verduras ou das proteínas? Vamos às proteínas, então, Maria. Tá. Aqui eu trouxe franguinho, carne, a sardinha em óleo, um peixinho, ovo, cogumelo, que é um outro tipo de proteína para quem é vegetariano, vegano, queijo, leite e iogurte. Então, a proteína, é importante a gente frisar isso,
Porque existe uma diminuição, conforme você vai envelhecendo, da sua estrutura muscular. Então, é natural você perder massa magra ao envelhecer e aumentar gordura corporal. Você vai perdendo músculo você, e aumenta a gordura. Então, para que esse efeito não seja tão brusco, para que você consiga equilibrar o seu corpo e manter a sua massa magra, além disso, qual é a função da proteína no nosso corpo? Manter as nossas células em ordem, elas fazem a renovação celular. Então, é imprescindível que você consuma 2 tipos de proteína, pelo menos, almoço e jantar distintos, e café da manhã eu também indico o ovo, né? Quantas vezes eu trouxe um ovinho aqui. E aí, por exemplo, você consome um peixinho na hora do jantar e na hora do almoço você consome uma carne. Sempre trocar as proteínas para você ter a maior quantidade de aminoácidos diferentes. Então, o seu sistema imunológico fica bem atuante e a sua manutenção celular também. Então, é importante você frisar o consumo de proteína. Não deixe de consumir proteína. O ovo é uma excelente fonte de proteína animal. Quantos ovos por dia pode, máximo? 3 ovos, mulher. Dependendo se você for atleta ou se essa mulher, né, tiver um peso mais elevado, você pode consumir mais. Homens chegam a consumir 5. A maioria que assiste esse programa não é Olha, atleta, mulherada, 3 ovos ao dia não tem problema nenhum. Homens, 5 a 6 ovos também não tem problema. Tudo depende do seu organismo. E aquela história que ovo eleva colesterol, isso tudo é mentira. Pode consumir ovo tranquilamente. É óbvio que é melhor você fazer um ovinho mexido com um fiozinho de azeite ou uma ponta de faca de manteiga. Então, a gente tem que ter só consciência na hora de utilizar. Ou uma ponta de faca de manteiga. Deus. Mas é bom, manteiguinha gostosa. Melhor manteiga. Não indico margarina de jeito nenhum. 1000 vezes manteiga, corta margarina. Manteiga é o mais indicado, até mesmo a banha de porco, desde que seja uma banha de um produtor seguro, você também pode consumir. Ou quando você fizer o bacon, por exemplo, o que eu faço? Quando eu faço o bacon para as crianças ou para mim, eu guardo espero esfriar, guardo aquela gordura que solta do bacon num potinho de vidro e deixo na geladeira. Fica bem clarinha, parece uma manteiga clarificada. Não, vamos não gosto ver. de bacon, não. Agora sim, se a gente tá falando de ovo, vem a pergunta aqui. Tem o ovo caipira, tem o ovo não sei o quê, caipira. Tem o ovo de codorna. Sim. Tem um monte de tipo de ovo. Qual é o melhor ovo, então, pra saúde? Qual a diferença entre eles? Particularmente, eu prefiro o ovo de codorna, porque o ovo caipira, perdão, porque o ovo caipira, ele tem a gema bem mais laranja, a clara muito mais consistente e o sabor é muito mais forte. Só que tem pessoas que não gostam muito desse sabor acentuado do ovo. O ovo de codorna, para ser equivalente a um ovo, você precisa de 5 unidades de ovinho de codorna. Equivale a um ovo, assim, falando nutricionalmente os valores de proteína, de gordura e tudo mais. Até que é bastante. Então, você acha o melhor mesmo é o ovo caipira? Eu prefiro o ovo caipira. Que é mais nutritivo. Ele tem uma criação... né? A galinha tem uma criação diferente do que o ovo comum. Então, ela tá ali ciscando milho, ela tá ali mais natural. Antes era só... Tinha o caipira. Não, mas antes a gente não ficava avaliando se o frango tem hormônio, se o frango fica, fica não sei aonde. Enfim, agora hoje a gente tem que ver tudo isso. Tem que ver tudo mesmo. Bom. Aí queijo, ovos, iogurte, leite, por conta do cálcio. Então, exatamente. Cálcio é importante, É interessante o consumo de cálcio, então você deve consumir alimentos ricos em leite e derivados. Pode ser até o queijo amarelo, como eu trouxe aqui. Você pode consumir o queijo branco, mas você pode também comer um queijo prato, um queijo Gouda, um queijo Minas padrão, que é aquele queijo mais curado, não tem problema. Agora, quem é vegetariano, qual é a solução para a parte do cálcio? As hortaliças verdes escuras, couve, por exemplo, é riquíssima em cálcio, espinafre também. Então, você tem outros alimentos que são fontes de cálcio. O espinafre, por exemplo, para quem não gosta tanto de espinafre, como que você faria? Uma dica assim de cozinha. De espinafre? Ou numa omelete, ou então você pode fazer, por exemplo, um arroz e finalizar ele com o espinafre bem picadinho. Ele vai, aquele momento que você só deixa o arroz nos últimos 5 minutos, que você desligou o fogo, ele termina no calor residual, joga um pouquinho em cima. Ele fica doce, ele não fica amargo,
O problema das hortaliças verdes escuras é quando você mistura muito ali na panela, ela vai criando, ela vai soltando aquele amargo e que aí geralmente as pessoas não gostam tanto. Por exemplo, a escarola. Quem não sabe fazer escarola fala, a escarola é amarga. E a escarola é uma delícia. Por isso que eu preciso da fazer. Estela na minha casa. É isso, eu preciso de você. E a Estela, ela vai na sua casa. Tem Nutri-Chef na sua casa. Nutri-Chef na sua casa. Ela vai à sua casa, ela vai organizar, vai ver com você o seu cardápio, vai te ensinar a fazer algumas coisas que são prioritárias. Sim, posso treinar também a sua funcionária, que tem gente que não gosta de cozinhar. Exatamente a sua funcionária, você aprender para congelar. Então, vai lá, Nutri-Chef no Instagram e Dieta da Nutri-Chef. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Google também você me acha. Dieta da Nutri-Chef, tudo já junto, tá que é mais tudo. fácil. É isso aí. O que a gente vai falar mais aqui? Agora, as hortaliças verdes escuras e os temperinhos, Maria, sempre escolha os temperos aromáticos naturais. Então, cebola, alho, cebolinha, salsinha, a gente tem aqui manjericão. Por quê? Porque é muito melhor para a sua saúde. Aqueles temperos prontos, de forma alguma utilize, porque são ricos em glutamato monossódico, que não faz bem para a sua saúde, nada disso faz bem. O que é melhor? O tempero da avó. Ou seja, vamos ouvir quem já sabe de tudo há muito tempo, né, Tem Maria? uma pergunta aqui ao vivo no WhatsApp, vamos lá. Marta Cecília, bom dia. Quem tem diabetes pode usar açúcar mascavo ao invés de adoçante? Marta Cecília, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um beijo pro Rio Grande do Sul. Não Beijo. sei se pode. Marta Cecília, não é indicado utilizar açúcar mascavo, por mais que ele não passe por aquele processo de branqueamento. É indicado utilizar um adoçante, seja um adoçante natural ou um outro adoçante artificial. E o indicado também, por exemplo, é você fazer a rotatividade. A cada 6 meses ir trocando o adoçante. Uma hora você usa stevia, outra hora você usa sucralose, outra hora você usa aspartame, outra hora Mas você falam que não, esse negócio do aspartame, né? Você mesma falou aqui já que o stevia é o melhor. Sim, é o melhor. Tem pessoas que não gostam do sabor residual. Hoje em dia já tem também outros, eritritol, xilitol, e aí você vai para uma gama que... Mas por quê? Se usar o tempo todo o mesmo adoçante, enjoa? O que é? Não é um enjoo, é para você não acostumar o seu organismo e não criar uma reserva daquela substância que não é tão natural ao seu corpo. Então, por precaução, a gente faz essa indicação de fazer essa troca, rotatividade a cada 6 meses. Nossa, que interessante. Isso que eu falei. E o melhor mesmo... Ninguém pensava E o melhor mesmo seria se habituar com o sabor do alimento e não utilizar o adoçante, né? Nem o açúcar. Então, Maria, aqui eu trouxe também, por exemplo, brócolis, couve, alface, repolho, jiló, tomate, vagem, aspargos. Não trouxe aspargos, pensei no aspargos. Berinjela, abobrinha, espinafre, escarola. Você deve incluir, aqui tem a selga, que eu tive que tirar daqui de cima, porque senão não aparece o nosso rosto. A Milena já estava ali, ó, tira daqui, foi pra lá. Produtora. Então, agrião, as hortaliças verdes escuras devem fazer parte da sua alimentação, tanto no almoço quanto no jantar. Importante para a manutenção do seu corpo, para essa parte de fibras, de saciedade. Então, você deve iniciar a sua alimentação com uma salada. Além disso, protetor de câncer. Então, assim, fundamental você utilizar isso. Deus nos deu alimentos do bem. Então, coloque em prática no seu dia a dia. Principalmente as pessoas que estão fazendo Porque isso aqui é o seu remédio. Falou. Sim, não, e até mesmo para você que não tem nenhum tipo de doença, consuma as hortaliças verdes escuras, faça uso delas. Eu não consigo mastigar porque eu não tô usando dentadura, ou então não tenho uma boa mastigação, ou enfim... Vá para uma sopinha, finalize com as hortaliças. Então, você faz uma sopinha de batata doce com mandioquinha, por exemplo, um franguinho. Ali que ela tá faltando uns 5 minutos para ficar pronta, pica uma couve manteiga, coloca, tampa, abafa e já serve. Então, assim, existem soluções para quem não consegue. Eu vejo, às vezes, quando até eu almoço com a minha produção, que hoje eu vou almoçar com a minha produção, né, tá marcado, as pessoas não têm vontade de comer verdura. A vontade... É aquela coisa assim... Principalmente as pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens, os pais ou as pessoas que educam um filho, uma criança, ou até mesmo na escola, você deve, de fato, incentivar o consumo de hortaliças e você deve dar o exemplo. Isso. Porque
faz bem. E você que já tem consciência daquilo que faz bem ou não, deve criar juízo e realmente iniciar a sua maior refeição, almoço e jantar com um prato de salada. Por quê? Porque seu organismo já vai receber a mensagem: estou sendo alimentado, já estou ficando saciado. A hora que você vai para o prato principal e as guarnições, você não vai exagerar. Assim, o seu organismo fica bem, saudável, hoje, amanhã e sempre. Porque investir nessa alimentação é investir em qualidade de vida. E é isso que a gente quer. Eu quero agradecer aqui publicamente a Estela Hermann, que esteve comigo durante quase todo o programa, mais de um ano. Muito obrigada. Minha chefe que me ajudou a emagrecer 12 quilos e de ela falar, eu botei na minha cabeça, eu acho, tudo isso que a gente está mostrando hoje para você. Muito obrigada. Maria. Eu te vejo em outros programas de televisão. Sem dúvida nenhuma. Eu te vejo no meu canal no YouTube. E na sua casa, que eu vou lá cozinhar, que ela vai lá finalmente vou ter tempo.